Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, esse é Manuel. Ele vai fazer perguntas, tipo assim, como uma pessoa que está querendo perguntar a um nutricionista, dúvidas comuns do dia a dia, entendeu? Então ele vai perguntar, eu vou responder e eu espero tanto ajudar, mas também compartilhar aqui, porque talvez as perguntas que ele traga aqui sejam dúvidas de outras pessoas, dúvidas suas, de repente. Então assiste o vídeo até o final para você saber exatamente todas as perguntas que ele vai fazer, né? E vai deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo, porque é importante. Se inscreve no canal, não custa nada. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Ativa o sininho depois e bora lá. Assim, uma coisa que é muito comum, né? O pessoal perguntar, né? Tanto homens como mulher, é sobre a tireoide, o hipertireoidismo, né? O hipo? Isso, o hipertireoidismo. O hipo ou o hiper? O hiper e o hipo. Os dois, né? Os dois, né? Uma dúvida que todo mundo pergunta, né? Ah, eu ouvi falar, aquela coisa, eu ouvi falar que a tireoide engorda, que tem hipotireoidismo engorda. Aí eu queria saber assim de você, se realmente engorda, e se engorda, qual o motivo da pessoa engordar que tem problema com a tireoide? Então, basicamente, né, a tireoide é uma glândula, e nessa glândula você tem a síntese e liberação de hormônios, né? Você tem a tireoide, tem a paratireoide também, mas a tireoide em si, ela tem os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, que tem funções do corpo, e a principal, né, é a de atuar ativando o metabolismo. Então pensa só, se ela libera esses hormônios que deixam o seu metabolismo mais ativo, se você começa a liberar de menos esses hormônios, você fica com o metabolismo mais lento. É aí que vem o hipotireoidismo, ou seja, quando a tireoide ela passa a funcionar abaixo do esperado, produzindo menos desses hormônios tireoidianos, e aí você tem menos T3 ativo, que seria o mais com essa função direta, né, de ativar o metabolismo. Então você fica com o metabolismo mais lento, você poupa mais calorias, então você gasta de menos e acaba acumulando demais. O que acontece? Você tem mais tendência sim a engordar. Respondi? Assim, é por esse motivo. Entendi. Então, mas tem a diferença, né? Isso é com o hipotireoidismo. No hipertireoidismo, a pessoa tem, na verdade, já o contrário, né? Um metabolismo mais acelerado. Então já pode ser o contrário. A pessoa às vezes perde peso com mais facilidade, por exemplo, entendeu? Entendi. Então realmente um engorda e o outro emagrece, né? Mas não necessariamente é 100% assim, né? Tem hipotireoidismo, já vai ser uma pessoa obesa. Às vezes não. Tem casos que a pessoa tem um hipotireoidismo recente, então às vezes tem um hipotireoidismo, mas ainda não é uma pessoa obesa, não deu tempo ainda de ter alguma alteração na massa corporal, sabe? Então depende do quanto tempo a pessoa está assim, depende se a pessoa vem tratando ou se não faz nada, se cuida da dieta com o nutricionista, se não cuida. Então é algo que sempre pode variar. Mas a questão é que no hipotireoidismo existe a tendência para a pessoa ir ganhando peso. E existe uma tendência para que no hipertireoidismo a pessoa emagreça, enfim, isso são apenas alguns efeitos, né, que essa questão do peso, mas tem outros, tá? No hipotireoidismo a pessoa pode ficar sonolenta, no hipertireoidismo a pessoa pode ficar agitada demais, com sudorese. Então tem outros efeitos, outras manifestações. A questão do peso aí é apenas uma possibilidade de manifestação quando você tem alguma alteração na tireoide, mas não é a única alteração que acontece ou que pode acontecer. Ok. E no caso de pessoas que, por algum motivo, né, a tireoide está avançada, o tamanho das glândulas, necessite de uma operação, né? Após essa operação, essa pessoa tem que se abstinar de algum tipo de alimento, a sua nutrição, a sua dieta muda devido a isso, e se essa mudança é para a vida toda ou não, porque em alguns casos de cirurgia de tireoide, isso eu posso dizer que eu tenho uma irmã também que tem esse problema, em alguns casos de cirurgia você tem que tomar remédio pro resto da vida. Aí teria que ter abstinência de algum tipo de alimento, teria que ter uma dieta diferenciada para quem fez cirurgia. Assim, eu nunca atendi até o momento nenhuma pessoa, paciente que tenha já feito alguma cirurgia na tireoide, né? Porque também teria que ver o motivo, né? Foi por algum tumor, né? Tem que ver o motivo para a cirurgia na tireoide. Então, a depender da causa, do motivo que levou a essa necessidade da cirurgia, a conduta de tratamento, né, medicamentoso e nutricional vai variar.
Mas, assim, essa questão da mudança da alimentação, se é por um momento, se é para a vida toda, como eu disse, vai depender, né, da coisa ali toda, do quadro clínico todo. Mas, por exemplo, né, no hipotireoidismo, que já seria uma coisa, né, da minha vivência, né, que eu já vivenciei, já tive essa oportunidade de ver ali por exames, alterações desse tipo. No hipotireoidismo, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, né, onde eu falei sobre a questão do consumo de couve. Ou seja, existem alguns alimentos que realmente, né, por exemplo, no caso do hipotireoidismo, você vai ter ali uma restrição. Porém, não significa necessariamente que, no caso de hipotireoidismo, ou seja, eu não estou aqui levando em consideração aqui um caso cirúrgico, tá? Estou falando assim, um hipotireoidismo, a pessoa não operou a tireoide nem nada disso. Nesse caso aí, a pessoa sim vai ter algumas restrições, mas que às vezes é no sentido apenas de você evitar estar consumindo com muita frequência, mas não necessariamente é assim, você não pode consumir em hipótese nenhuma soja, couve, nenhum alimento desse tipo. Aí é aquilo, tem que se avaliar, se for um hipotireoidismo, né, uma coisa, é um caso que não é cirúrgico aí, como é essa severidade desse hipotireoidismo? É uma alteração leve dos hormônios ou é uma coisa mais severa, que realmente tem que ser uma coisa mais radical na dieta? Então é aquilo. Cada caso é um caso, né? As orientações nutricionais vão sendo feitas e a gente precisa ter, né, o profissional, um acompanhamento. De acordo com a evolução do caso, se o caso evoluir bem e melhorar, a dieta vai podendo ser mais maleável, ou seja, mais liberal. E se o inverso acontecer, a pessoa não ir melhorando, aí você vai entendendo, né, o profissional, de que as coisas têm que ser mais rígidas mesmo por enquanto. Então, é com esse acompanhamento que aí o profissional vai entender, né, o que pode ir liberando ou não. Ok, tudo bem. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Sim. A anemia, muita gente tem dúvida do que seja uma anemia. Muitos falam que é falta de nutrição, né? Outros dizem que a anemia é uma doença, outros dizem que não é, que é má alimentação, né? Aí eu queria que você me dissesse assim, mais ou menos, o que é anemia e o que é que ela afeta em nível nutricional. Tá. Existem tipos de anemia, né? Então, assim, você pode classificar a anemia como um quadro clínico, você pode classificar a anemia como um diagnóstico nutricional, né? Por exemplo, se você tem uma anemia ferropriva, ou seja, uma anemia por deficiência de ferro, às vezes pode ser uma deficiência de ferro porque você realmente não consome ferro direito na sua alimentação. Então é um diagnóstico nutricional. Se você vai considerar como uma doença, é aquilo, depende. Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem uma anemia falciforme, que é uma alteração na estrutura da forma da hemácia, né? Então, você pode considerar isso uma doença. Então, assim, aí é uma questão mesmo de nomenclatura, né? Se vai ser considerado doença ou não, se você vai preferir chamar de quadro clínico. Porque, às vezes, né, se você tem uma anemia, por exemplo, ferropriva, que é uma coisa tratável, ou seja, você tem, mas logo mais você não vai ter, né? Então, é uma doença que você está tendo, mas você vai tratar. Ou então, para não chamar uma coisa de doença, né? Porque é uma coisa que geralmente é tratada não a longo prazo, ou seja, é uma coisa que você não demora um ano tratando, né? Geralmente a anemia ferropriva você trata ali em questão de algumas semanas ou meses, né? Então é um quadro clínico, ou seja, a pessoa está naquele momento e daqui a pouco, né, melhora. A anemia falciforme, como é uma coisa, né, que você tem para a vida toda, aí já você pode chamar de doença, né? Porque é uma coisa que está com você e, né, é uma coisa realmente mais fixa, né? Então... Entendi. Então, no caso, em alguns casos não seria uma doença, seria uma falta desse nutriente que seria o ferro, né? E o ferro... Assim, você pode considerar uma doença, né? A própria anemia ferropriva você pode considerar uma doença, só que no dia a dia, na prática, né, como é uma coisa que, né, geralmente é tratada mais a curto ou médio prazo, às vezes a gente acaba chamando de, né, estado nutricional, ou seja, a pessoa está anêmica. Ela não é anêmica a vida inteira, tipo assim, ela não é anêmica, ela está anêmica. Então, como é uma coisa que você entende que a curto prazo ou médio prazo ela vai mudar, ou seja, ela vai reverter isso, pelo menos essa é a intenção, né? Se a pessoa buscar um nutricionista para cuidar da dieta nesse sentido, aí você às vezes não acaba chamando de doença, só por isso, por uma questão mesmo ali da prática do dia a dia, você acaba chamando de quadro clínico, ou seja, é um quadro que a pessoa está no momento, mas logo mais ela vai reverter. E doença a gente geralmente chama, repito, né, no dia a dia, mais aqueles quadros em que a pessoa tem aquilo mais persistente.
ou porque demora mais para tratar, ou porque é alguma doença crônica. Exemplo, obesidade. A obesidade não é um simples estado nutricional, não é uma coisa somente assim que a pessoa está agora. Uma vez obeso, a pessoa tem aquela doença, mesmo que a pessoa emagreça, os cuidados são para a vida toda. É o que a gente chama de doença crônica. Então aí realmente é uma doença mesmo, é uma coisa que você tem, né, ali diagnosticado e que requer um tratamento, uma coisa mais a longo prazo. Não é uma coisa assim que você está e depois você reverte simplesmente e pronto. Não, o cuidado é para a vida toda, entendeu? Entendi. Então, a anemia, podemos dizer que a falta de ferro... Tem tipos de anemia, né? Tem a anemia falciforme, como eu falei, que pela alteração na hemácia, né, você vai ter alguma dificuldade ali, por exemplo, que vai ter repercussões, né? Às vezes é uma pessoa que tem mais facilidade a cansar fácil. Tem a anemia ferropriva, que você tem um pouco, tem a anemia megaloblástica, ou seja, são outras anemias que são por origem, às vezes, de uma má alimentação. A falciforme, às vezes, é uma origem genética, ou seja, congênito, você já nasce assim. As outras, a ferropriva e a megaloblástica, são por deficiências. A ferropriva, né, de ferro, a megaloblástica tem relação com vitaminas, né, por exemplo, as vitaminas do complexo B. Então, a depender do tipo de deficiência alimentar, nutricional, você pode ter um tipo de anemia ou outro tipo de anemia, e nesse caso aí, né, são de origem alimentar a causa. Então depende do tipo de anemia. Pessoas que são portadoras de problemas renais, que fazem uso de hemodiálise, essas pessoas também têm uma dieta diferenciada, ou eles se alimentam como qualquer outra pessoa? No caso aí, né, quando você tem uma pessoa com problema renal, né, e ela faz a hemodiálise, a dieta é diferenciada principalmente, né, na questão da ingestão de proteínas, porque o indivíduo com problema renal, ele tem uma dificuldade, né, na filtração ali, né, do sangue. Então, às vezes é um indivíduo que tem, né, edema, enfim, existe uma dificuldade em filtrar o sangue. Então você acaba acumulando coisas que você não deveria acumular no seu sangue, você acaba acumulando toxinas. Então por isso que tem a necessidade de fazer a hemodiálise, que é um procedimento que faz, digamos, o trabalho do rim. Então, já que o seu rim não está trabalhando, existe uma máquina que vai trabalhar pelo rim, entendeu? Então, diante dessas questões aí, né, quem tem um problema renal vai ter, sim, uma dieta diferenciada, né? Não é uma dieta assim, livre, sabe? Existe uma dieta diferenciada, e principalmente, né, a questão aí envolvida, né, de atenção é na questão do consumo de proteínas, né, que vai ser diferenciado. Mas tem outras coisas que também podem ser alteradas. Às vezes a pessoa... água também altera a água. Como você vai ter essa dificuldade de filtrar, né, aí você pode acabar gerando edema pelo acúmulo de líquidos no corpo. Enfim, aí tem as técnicas, né? Tem a diálise, tem a hemodiálise, aí depende muito do procedimento que a pessoa faça. Então depende muito, né? Na verdade, a conduta vai muito ser pautada a depender também do quadro, ou seja, do nível de insuficiência renal e do tipo de tratamento que a pessoa está fazendo ali em conjunto, porque a nutrição é uma das coisas, né, que vão ser ali feitas para o tratamento. Mas tem o tratamento medicamentoso, né? Então tem outras questões ali que é tudo conjunto. E aí, por exemplo, né, se a pessoa tiver, por exemplo, acúmulo de potássio, então, se a pessoa estiver com acúmulo de potássio, eu tenho que dar uma reduzida em fontes de potássio. Então, outras coisas podem ser alteradas, e aí a dieta vai sendo moldada. Tem que acompanhar por exames de sangue, né, porque aí a dieta vai sendo, como eu disse, moldada, né, de acordo com cada fase, cada momento ali. Outro assunto também, né, que envolve a diálise, né, que não sei qual o motivo, né, mas geralmente, sempre quando tem algum paciente de diálise, né, tem algum tipo de envolvimento com diabetes. Não sei dizer qual é a relação, mas a diabetes, ela também tem uma alimentação de nutrientes controlada. Tem alguns alimentos que a pessoa tem que se abster, tem que ter a abstinência. Como é que funciona a questão da diabética? Da pessoa diabética. Isso, Assim, primeiro que realmente tem uma relação, né? Às vezes, né, um indivíduo diabético, ele aumenta o risco para um problema renal. Então, não é à toa, não. Existe um risco, né, que pode ser aumentado quando você desenvolve uma coisa. Uma coisa pode aumentar o risco para uma outra coisa, entendeu? Então, realmente acontece. No caso de uma pessoa diabética, é aquilo. Vai depender do tipo de diabetes, né? Tem o diabetes tipo 1, tem o diabetes tipo 2... Tem outro tipo de diabetes, tipo assim, a gestacional, então já é com outra fase, né? Outro tipo de pessoa, né? Uma mulher, então, na fase gestacional. Mas
Se for uma diabetes, né, que a pessoa adquiriu pelos hábitos de vida, geralmente é a diabetes tipo 2. Então é aquilo, né? Também vão ter, com certeza, né, orientações diferenciadas, né? A primeira coisa e principal que vai ter ali de atenção em um indivíduo diabético é em relação aos carboidratos, né? Porque o carboidrato, uma vez ingerido, ele vai ser, depois, no final das contas, ele vai virar glicose, açúcar no seu sangue. Então, o indivíduo diabético, ele tem justamente esse problema de acumular açúcar no sangue. Então, não dá para você ter uma dieta assim com carboidrato demais, sabe? Com carboidratos do tipo refrigerante, brigadeiro, coisas doces, né? Então, é uma coisa que o cuidado ali, essa restrição vai ser maior. Então, não dá para você ficar consumindo açúcar como se fosse uma pessoa sem diabetes, entendeu? Porque uma pessoa sem diabetes, ela vai consumir aquele doce, mas o corpo vai dar conta de processar aquilo, metabolizar aquilo. Agora, uma vez que você é diabético, você vai ter todo um quadro ali que ele não vai te favorecer uma boa metabolização como se você fosse um indivíduo não diabético. Então, você pode simplesmente acumular açúcar demais, porque o seu corpo, sei lá, não tem uma boa resposta de insulina, enfim. E aí você, com esse acúmulo de açúcar, você tem os problemas, né, diversos que podem surgir, incluindo problemas renais, porque, já que você acabou associando, né, então vou exemplificar aqui com a questão renal. A glicose no sangue, ela é um soluto. Então, um soluto é como se fosse um grãozinho de areia, né, naquele sangue ali, naquele volume, naquele líquido. Então, esse grãozinho ali, esse soluto, ele tá ali, ok. Só que quando tem muito, o sangue fica mais espesso. Quando tem muito, o sangue fica mais viscoso. Ele agride mais as paredes dos vasos sanguíneos. Então, quando esse vaso sanguíneo chegar lá nos rins, né, para ser filtrado, não vai ser mais aquela passagem totalmente fluida. Vai ser uma passagem mais agressiva. E aí, isso de alguma forma pode acabar gerando, né, a longo prazo, um ataque aos rins que vai culminar em uma insuficiência renal. E aí, às vezes, o indivíduo começou com uma diabetes e acabou já desenvolvendo um outro problema, uma outra doença, a doença renal. Entendi. Mais 3 perguntas aqui para a gente fechar, né? Então, é verdade que falam que a pochetezinha é associada também ao diabetes, é acúmulo de carboidrato, e geralmente quando a pessoa é muito magra e tem barriga, a gente ouve falar, né, que essa pessoa realmente é predisposta a diabetes. A questão aí do risco do diabetes quando você tem uma barriga grande, né, aumentada, é porque quando você tem uma barriga aumentada, né, geralmente você não tem a barriga aumentada por, sei lá, músculo, né? Quando você tem a barriga aumentada, geralmente é por gordura, ou seja, você engordou. E esse acúmulo de gordura no corpo em excesso, e principalmente na região abdominal, já é uma coisa comprovada cientificamente que você aumenta o risco de doenças cardiovasculares e do diabetes. Porque quando você aumenta, né, essa gordura ali abdominal, no corpo internamente você aumenta a síntese de substâncias pró-inflamatórias. E você inflamando o corpo, você aumenta a resistência insulínica. E a resistência insulínica é um processo ali envolvido, por exemplo, na diabetes tipo 2. Então é por isso. A outra pergunta que eu ia fazer, praticamente você já respondeu, né? Se há influência, né, da gordura abdominal com problemas cardíacos, né, no miocárdico, né? Então já foi explicado. Sim. Que também tem influência. E para fechar agora, outro sintoma também que o pessoal pergunta muito é pernas inchadas também. Tem alguma influência com rim ou com diabetes ou algum tipo? Tem, assim, quando eu falei dos rins, eu falei do edema. Edema é isso, é quando você acumula líquidos, né? Então, inchaço, às vezes é por conta disso. Você tem um edema, que é um inchaço por acúmulo de líquidos. Então, pode ter relação com diversas coisas aí, mas um exemplo, né, essa questão quando há um problema renal. Mas existem outras coisas, né? Por exemplo, às vezes um simples aumento da ingestão de produtos industrializados, produtos embutidos, ricos em sal, ricos em sódio. O próprio sódio, ele retém líquido, então às vezes a pessoa incha um pouco o corpo, não necessariamente somente as pernas, né? Mas é apenas um exemplo, né, de inchaço que pode acontecer no corpo, às vezes não por uma doença, às vezes por uma alimentação mesmo ruim. Mas é claro, né, que um inchaço ali mais realmente severo, às vezes tem alguma doença, algum problema assim mais severo de alteração acontecendo, sim.
Então é isso, eu espero que esse vídeo aí, essas perguntas que ele fez, tenham ajudado, assim, deu para esclarecer você. E espero que tenham ajudado também a esclarecer outras pessoas aí que de repente tinham as mesmas dúvidas. Deixe o seu joinha se você ainda não havia deixado. Nos comentários, escreva se você tinha alguma dúvida que ele tinha e que eu ajudei você também. Se você tem alguma outra dúvida aí diferente, mas que de alguma forma é relacionada com os assuntos, escreva, compartilhe o vídeo com quem você considera que possa se interessar com as informações. Na tela eu deixo as minhas redes sociais e já na tela vai aparecer uma foto minha aqui que você pode clicar para se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado pela sua presença, obrigado a você que nos assistiu. Fico por aqui e até o próximo vídeo.